Começa mais um TV Casa Cor ao vivo, estamos no Casa Cor Arte Design. Hoje é o dia de conhecer as exposições, a exposição 3x Design, que é a exposição mais importante do Casa Cor Arte Design, que acontece no Jockey Club até domingo. E aí, tá aqui o idealizador, todo dia eu falava, o idealizador do 3x Design, o cara que criou o 3x Design, o cara que pensou nisso, o Pedro Ariel Santana, nosso diretor de relacionamento e conteúdo, que é jornalista e arquiteto. E é meu amigo. Vai poder agora falar o que é o 3x Design, que a gente sofrendo aí, agora ver a coisa realizada é tão gostoso. O que é o 3x Design, Pedro? 3x Design. Bom, em suma, 3x Design, a gente... Por que 3 vezes? Porque dividimos em 3 regiões. A gente quis mostrar o design, a arte, a cultura de 3 regiões. O Brasil, a Itália e o Cariri. Aí todo mundo pergunta, Itália, Cariri, como assim? Não, e o Cariri não é Brasil? Essa é a pergunta que alguém já fez. Exatamente. E o Cariri fica onde? Já me perguntaram. É em Pernambuco? É na Bahia? Cariri fica no Ceará, na região sul do Ceará. Quer dizer, 80% dessa região do Cariri se chama Cariri por causa dos índios cariris que habitavam aquela região. Fica no sul do Ceará, mas ele pega um pouquinho de Pernambuco, um pouquinho do Paraíba e tal. Mas, enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho depois do Cariri, dessa região do Ceará. Mas o 3x Design, o que é? Primeiro, assim, Brasil. Quando eu selecionei o Brasil, na verdade a gente queria, esse espaço que a gente está aqui, criado pelo Jader Almeida. Então o pessoal estava ouvindo, já sabe onde fica o Cariri, já sabe por que você resolveu trazer o Brasil industrial, e você dizia que nós queríamos descobrir em que ponto da produção, O desenvolvimento tecnológico, criativo nós estamos. Eu acho que essa exposição aqui é para mostrar isso. A seleção feita são dos melhores produtos brasileiros, os melhores pratos, os melhores cristais, os melhores produtos de telefonia. Produtos feitos recentemente ou não necessariamente? Não necessariamente, não necessariamente. Mas, por exemplo, nós temos ali uma chaise Rio, do Oscar Niemeyer. Ela foi desenhada nos anos 70 por Niemeyer. O Niemeyer foi um grande arquiteto desde os anos 40, mas ele só começou a fazer móvel nos anos 70. Né? Então, essa chaise, se eu não me engano, é de 73 ou 74. É uma peça que foi criada naquela época, com essas curvas todas do Niemeyer, e que era quase impossível, era quase peça única. Hoje nós temos uma tecnologia que consegue dominar melhor essas curvas. Então, ela está aqui porque, apesar de ser uma peça desenhada há 40 anos, hoje ela é fabricada desse jeito, com esse parafuso, com esse rebite, que não necessariamente foi como o Niemeyer projetou há 40 anos atrás. Então a ideia é esta, mostrar, a gente tem esse domínio da curva da madeira, olha esse banco aqui do Rafik Farah, cheio de curvas também, essa madeira vergada. É uma tecnologia que não é simples, a gente quer mostrar essa tecnologia. Além da criatividade, a criatividade do Fernando Prado, que desenha essas luminárias que você muda a posição dela, além de que ela balança um pouquinho. A ideia é esta. Aqui, nessa parte da exposição, estão os objetos para casa, móveis e luminárias. Tem um tapete, alguns objetos ali. Na parte do fundo são produtos mais de mesa, aquelas coisas mais miúdas, mais do dia a dia, que a gente nem lembra que tem design muitas vezes, né? Como prato, como copo, por exemplo. Vamos fazendo um giro, enquanto o Pedro vai falando, a gente, por aqui, dá para ir por aqui, Denis? Ou é melhor? Vamos por lá, vamos por lá. Como copos, como talheres. Como talheres. Nós temos um copo que é tradicionalíssimo, que é o copo da Nadir Figueiredo, que sei lá quantos anos faz, a gente está acostumado a tomar café no bar com esse copo. Enfim, uma série É patenteado esse copo. Patenteado. E a gente nem lembra que ele tem um design bacana, que é brasileiro, e que esse copo praticamente só existe aqui, e faz tão parte do nosso dia a dia que a gente não lembra. Então, a ideia também é isto, né? Não é só mostrar essas peças mais caras, sofisticadas, mas, principalmente, o bom design.
né? Como, por exemplo, a camiseta Hering. Nossa camiseta Hering. Quem conhece, quem não conhece? E porque o design dela é tão puro, tão perfeito, tão incrível, que ela está nessa exposição, né? Então, essa exposição é isso. Tem também as louças Deca de ultíssima geração, com tecnologias sofisticadas nos chuveiros, nos metais, de economizar água. Tudo está aqui. Peças, parafusos, roscas, alicates. Isso tudo é um design, né? E a gente muitas vezes esquece que o design está nesses objetos, nessas ferramentas do dia a dia. Objetos do cotidiano. E Aqui, por exemplo, a gente pegou uma fechadura e abriu ela inteira para mostrar com quantas partes se faz uma fechadura de uma porta, né? Que é linda, mas a gente só costuma ver um pedaço dela. Mas o design está por dentro, né, da fechadura. Bacana. Não, e são muitas peças que têm reconhecimento internacional. Hoje os gringos brigam pelas Havaianas, por exemplo. A Havaiana virou um ícone, né, do design nacional. Todo mundo, qualquer cidade de praia, você encontra as pessoas andando de Havaiana no shopping center, com roupas sofisticadas, e que para a gente era aquele chinelo banal. São Paulo, por exemplo, é uma cidade que as pessoas não andam de chinelo, né? Você já reparou isso? São Paulo não. Eu sou baiano, morei muitos anos em Salvador, e quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro que uma vez eu fui na padaria de chinelo, era verão. E, de repente, eu me senti assim, meio que alienígena. Mas são curiosidades. Mas você vai no Rio de Janeiro, as pessoas vão nas lojas mais sofisticadas, porque você sai da praia, anda 2 quadras, você está nas lojas mais sofisticadas ali de Ipanema, e elas saem de chinelo. São hábitos, e os hábitos associados ao design e aos produtos, né? Tem uma cenografia, tem também uma música que fica tocando, tem toda uma maneira de apresentar esses produtos também aqui. Claro, tudo isso foi pensado pelo Jader Almeida e sua equipe, mas expor, às vezes, produtos muitas vezes simples, cotidianos, né? Como eu falei, o copo na de Figueiredo, mas de uma maneira bacana, de uma maneira em que a quantidade, o desenho, a maneira de expor valoriza. Mas, principalmente, é mostrar esses produtos, mostrar que o design está em tudo, né? Faz parte do meu texto ali de entrada, nas peças mais sofisticadas, as mais simples, né? E muitas vezes o design mais simples é o mais difícil. É uma coisa que a gente tem essa intenção, né, de contar aqui. Mas, principalmente, eu acho que a primeira coisa, a mais importante, é fazer um raio-x da indústria nacional. Obviamente, não tem todos os produtos, gostaríamos de ter tido aqui. A indústria automobilística nacional ficou de fora, os barcos, muitos eletrodomésticos estão de fora por uma série de inconvenientes que a gente não teve condições de mostrar aqui, mas acho que nós temos um bom panorama. Bom, a gente circulou um pouquinho, então, por esse pavilhão, que seria o pavilhão do Brasil Industrial. Mas na tua proposta do 3x Design, a gente tem ainda o Made in Italy e o Cariri. Fala um pouco do Made in Italy, a gente vai conversar com o Ricardo Belo Dias um pouquinho mais tarde. Olha, o Made in Italy é a nossa referência maior, é a referência do mundo, né? O mundo almeja atingir o grau de sofisticação, de poesia, de leveza e de requinte do design italiano. O mundo inteiro, e nós também. Não é à toa que todo ano o mundo vai para Milão em abril, você sabe bem disso. Eu tive a sorte de te apresentar a Milão, a Feira de Milão. E o Brasil... Teve a sorte foi eu, Pedro, não você. Foi muito divertido, a gente se divertiu muito. E aprendeu muito junto. Então, eu quis mostrar a ideia de falar do design italiano, e aí o Ricardo Belo Dias, que é o curador do Pavilhão da Itália, teve uma belíssima ideia de contar a história,
Porque a gente pensa assim, poxa, o design italiano é incrível, mas ele não começou ontem. Ele tem 100 anos, assim, no mínimo, de desenvolvimento e conservação. Passo a passo, com grandes nomes. Ele escolheu, então, 7 grandes nomes do design italiano e conta a história dessa criação, desse desenvolvimento do design italiano através desses 7 nomes. E finalmente a gente tem o Cariri. Aqui o Ricardo, a gente vai encontrar ele mais tarde. E também daqui a pouco, a segunda metade do programa, é mostrando só o Cariri. E aí eu queria saber por que você, dentre tantos lugares, no ano passado você escolheu Alagoas para estar aqui, esse ano você escolheu o Cariri. Olha, assim, e por que o Cariri, é uma explicação muito importante, por que o Cariri está junto do Brasil, dessa produção industrializada aqui, industrial, que a gente falou aqui, e junto da Itália? Eu acho que a grande explicação é o seguinte, a nossa cultura de base, porque senão a gente corre o risco de criar produtos até bacanas, mas sem alma. Então, a ideia do Cariri, depois a gente passar por esse momento do nosso estágio atual de desenvolvimento, a gente compara com o italiano, que atingiu o mais alto do nível desse design, a gente volta para as nossas raízes, para a gente não esquecer dela. Então, a gente esquecer a Itália, mas a gente não pode esquecer nossas raízes profundas. O Cariri, a gente pergunta, por que o Cariri? Podia ser outros lugares, podia ser a Bahia, o Pernambuco, Alagoas, que eu já fiz uma exposição aqui ano passado. Mas o Cariri tem algo especial. O Cariri é uma região que fica no miolo do Nordeste. Para se chegar ao Cariri, passa por regiões muito áridas, muito desérticas quase, assim. Ela fica ali sul do Ceará, vizinho de Pernambuco, Paraíba, longe dos grandes centros, mas ao mesmo tempo é perto, porque ela fica tipo a 2 horas, a 6 horas de carro das capitais nordestinas, das principais, mas ela ficou preservada. Ela ficou ali, ela manteve essas raízes, essas tradições, ela entendeu? Houve pouca troca, então o Brasil se preservou ali. Além do que, tem uma história incrível no Cariri. O Cariri tem uma produção dos artes e ofícios muito ligada à vida daquele povo, que é incrível, que talvez você possa conversar com a Ana Virgínia, com o pessoal lá do Ceará, que trouxe eles para contar. Eu vou só dar uma resumida. Padre Cícero foi uma figura emblemática em todos os sentidos, não só no sentido religioso. Ele exerceu uma influência incrível sobre a vida social e sobre a economia do Cariri. Então, ele incentivava diariamente, ou pelo menos semanalmente, nas suas missas de domingo, as pessoas a produzirem o seu próprio gibão de couro, a fazer o seu candeeiro, a criar pequenas oficinas no seu quintal. Então, esse incentivo do Padre Cícero criou assim, uma quantidade enorme de artesãos naquela região. E como ela se preservou, isso tem 80 anos que o Padre Cícero morreu, mais de 80 anos, mas essa tradição se manteve forte, passou de geração para geração, e não só na questão das artes e ofícios, da música. Ontem nós tivemos um show dos irmãos Aniceto aqui, que eles falaram, tem 201 anos como irmãos Aniceto. Ninguém vive tanto tempo, mas é a 3ª geração. Tem filhos e netos ali da formação original dos irmãos Anicetos, que continuam, preserva. Aonde tem isto? É raríssimo essa cultura tão bem preservada e tão desconhecida. As pessoas não sabem. As pessoas não saberem onde fica o Cariri. Onde fica o Cariri. Então, a ideia é essa, contar para o Brasil onde fica o Brasil. O que é o Brasil? Tem o primeiro livro de artesãos que eu fiz, eu botei uma letra de uma música do João Bosco, e cantada pela Elis Regina, que falava assim: o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil, SOS, o Brasil. A ideia é esta. A ideia, eu acho que eu fiquei arrepiado agora, porque, bom, obviamente tem tudo a ver com as minhas origens. Eu nasci no Agreste da Bahia e eu sempre, há 27 anos eu estou em São Paulo, vim como arquiteto, me tornei jornalista e eu percebi esse grande desconhecimento sobre esses
esses grotões, esse Brasil mais profundo. E, enfim, hoje nós temos a novela Velho Chico lá, que está contando um pouco disso, né? Ali eu sou mais daquela região ali do Velho Chico. Mas eu queria contar para o Cariri. E está contando. A Ana já chegou, a gente já vai para lá. Vou fazer o seguinte. Bom, se vocês quiserem, vão mandando, que eu já vou falando uma coisa importante. Vocês querem conhecer o Pedro Ariel? Olha, tem uma oportunidade de conhecer o Pedro Ariel aqui, mas também na quinta-feira, né, às 8 da noite, no lançamento do seu livro. Ah, é verdade. Quinta-feira, às 8, vão ser 2 lançamentos, na verdade. Quinta-feira vai ser num evento do patrocinador, a do Nelly, e vai ser um evento fechado para convidados, né? Mas na segunda-feira, no dia 15, aí é um evento aberto ao público, na FENAC do Shopping Morumbi. Estarei lá a partir das 19 horas, autografando, lançando o livro. E aí não só para convidados, para quem quiser, para todos. E eu convido todo o público aí da TV Casa Cor para estar lá. Vocês vão conhecer, então, as fotos do Pedro Ariel, do Instagram do Pedro Ariel. O livro se chama A Grande Beleza. Então, segunda-feira, o melhor dia é segunda-feira na FENAC do Shopping Morumbi. Exatamente, segunda-feira. Quem quiser conhecer um pouquinho, pode já acessar o Instagram, @PedroArielSantana, tudo junto. Muito bem.